Olá, tudo bem? Nós estamos em início da gravação de uma série de vídeos com a temática Reforma Tributária, o projeto da Reforma Tributária. E a nossa intenção é levar até o público em geral, num contexto de uma linguagem bem simples, essa temática que é extremamente técnica, mas altamente relevante para a sociedade brasileira, não só em termos econômicos, mas sociais, porque com certeza vai impactar no custo de vida, pelo menos, da maioria dos brasileiros. E para esse conjunto de vídeos, a gente vai contar com duas pessoas. Eu, José Miguel, e o nosso caro amigo Márcio Costa, ao qual agradeço por ter aceitado o convite e passo para ele se apresentar. José, é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão relevante, tão importante, né, nesse momento que o país busca se inserir, né, na OCDE, que é falar sobre a tributação sobre consumo, né, e seus impactos. Bom, você já falou, meu nome é Márcio, né, hoje estou como consultor tributário, professor convidado da Mackenzie, ex-conselheiro do CARF, né, e já milito na área tributária aí já há uns 15 anos, né, nessa que a gente poderia falar de uma cachaça boa, né, porque quando você gosta dessa complexidade, né, é uma coisa até meio doida, né, você pode gostar de uma coisa tão complexa, mas assim, quando você vai tendo conhecimento e vai acompanhando, a gente vai desmistificando um pouco, né? Eu acho que esse é um pouco da nossa entrega aqui hoje, né? Tentar desmistificar um pouco algumas coisas, transparecer outras, né? Contextualizando um pouco dessa tributação sobre o consumo e seus impactos. Maravilha! Especificamente hoje nós vamos falar do tema basilar do projeto da reforma tributária. Vamos contextualizar a reforma tributária para você que talvez não tenha um interesse tão técnico como nós. Então, basicamente, a substituição de 4 tributos, por em tese seria um, que seria o IVA, adotado num padrão muito semelhante à Europa. Explica para a gente mais ou menos o que seria isso. Então, a gente está substituindo, né, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, esses 4 tributos, pelo IVA dual, né, então aí o PIS e a COFINS fica por conta da CBS e o ICMS e o ISS por conta do IBS, né, que ambos vão ter a mesma regra matriz de incidência, o mesmo fato gerador. Porém, politicamente se optou em fazer um IVA dual, né? Para se manter, inclusive, uma questão que foi muito debatida no Congresso, que foi a questão da quebra, né, do federalismo, né? Então, acredito que essa opção política foi em busca de amenizar esse tom de uma possível quebra de federalismo por trás de uma reforma, né? Então essa foi a opção política. A gente tem aí o IPI, né, que alguns ainda confundem se vai ser mantido, se não vai. A gente vai sim, né, o IPI continua, né, é claro que com uma redução drástica de itens, né, a gente vai ter um pool de produtos aí inserido ainda no IPI, produtos esses que são fabricados na Zona Franca de Manaus, né, então assim, para não ter esse conflito, porque também se você não tivesse esse conflito de interesse com a Zona Franca de Manaus, você perderia o próprio sentido, né, desse benefício que hoje a Zona Franca de Manaus tem. Então, para esses produtos que vão ser comercializados, industrializados fora da Zona Franca de Manaus, vão continuar tendo a incidência do IPI. A expectativa é que seja em 300, 350 itens, né, pela expectativa. Então, e paralelo a isso, você tem o imposto seletivo, né? O imposto seletivo veio como uma jabuticaba, né? Você não encontra isso nos IVAs implantados em outros países, então é uma peculiaridade da nossa reforma
de consumo aqui no país. E, segundo estudiosos, e aí eu posso citar aqui, o professor José Arruda lançou agora um livro sobre o imposto seletivo, e ele é professor da USP. É um livro que ele estudou muito para publicar esse livro, e é interessante porque ele mesmo diz que é um conflito com o próprio IPI. Não teria sentido, né, você ter um imposto seletivo para tratar itens que já são tratados no IPI, que já são tratados na tabela TIF com diferenças, né? A gente sabe qual é a carga hoje diferenciada da indústria de bebidas, da indústria de cigarros, né? E outros itens estão sendo colocados também, como uma jabuticaba, né? Como é o extrato do minério de ferro, que está inserido nessa tributação do imposto seletivo, do gás de petróleo, né? Carros automotivos elétricos, né, por conta de ser nocivo à saúde em algum sentido, que é um imposto seletivo visa, né, você mitigar essa questão de saúde, ambiente, né, como se isso fosse uma política de saúde pública, mas a gente sabe que nem sempre a tributação é o caminho para você fazer política de saúde pública, né? Então, basicamente é isso. Você teve inserido na Constituição alguns princípios, né? Simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperativismo, né? Entre o isente tributante e o contribuinte. A gente tem visto algumas ações, né, nesse sentido, em termos de Confia, implementado recentemente, projetos paralelos, que há uma expectativa que realmente essa relação entre fisco e contribuinte venha a produzir mais efeitos, com mais transparência, tudo mais. Então, esse é o escopo, a grosso modo, que a gente tem com a emenda constitucional 132, né, e agora desmembrada nas duas PEC, 68 e 108. Né, a 108 tramitando ainda na Câmara dos Deputados, e o 68 já passou pela Câmara dos Deputados, muitos dizem de forma acelerada, né, e agora está sendo mais digerida pelo Senado, né, então estamos na expectativa desse projeto agora ser retomado, com o relator foi indicado, né, o Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, que esse assunto vai ser conduzido agora pela CCJ, né? Mas já temos um mês de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo senador Isalci, né? Tem sido bastante produtiva, e no próprio Senado já está tendo um conflito, porque, na verdade, essa questão desse trabalho que está sendo feito pela Comissão de Assuntos Econômicos, ela não teria efeito para fins de você produzir um novo texto, né? Ou de fazer ajuste nesse texto. Mas os senadores vão se reunir, a gente vai ver o que vai sair daí, mas a promessa é que vai ter bastante alterações. Alterações é um nome até do projeto, né? Na realidade, a quantidade de projetos de lei que nós tivemos aí bateu recorde, acho que nunca tivemos nada parecido. Então, como você falou, nós tínhamos, em tese, 5 tributos, que era o PIS, a COFINS, o ISS, ICMS e o IPI, seria trocado pelo IVA inicialmente, depois transformaram o IVA numa invenção que é o IVA dual, e aí surge o imposto seletivo e mantém-se o IPI. Então, fica CBS e IBS, que é o IVA dual, fica o imposto seletivo, fica o IPI, 4, antes eram 5. E a simplificação, que é um dos princípios. Né? E para aproveitar esse número 4, 4 são o número de alíquotas por fora. Né? Porque se você pensar que você vai ter uma alíquota referencial que ainda está em estudo, ali em torno de 27, 28, né? Você vai ter uma alíquota reduzida em 60, outra alíquota reduzida em 40,
outra alíquota reduzida em 30%. Então, na verdade, você tem 4 alíquotas por fora. Isso a grosso modo, porque a gente está falando da primeira, que é referencial, mas os estados e municípios vão poder atribuir as suas alíquotas. Então, você multiplica a quantidade de alíquotas. Exato. Então, qual seria a desburocratização ou a melhora para o contribuinte que está ouvindo hoje, você vendo a parafernália que existe hoje do ICMS ser do Estado, do ISS ser do município, dos tributos federais serem do governo federal, qual seria exatamente a grande melhora que nós vamos ter como contribuintes? Assim, excelente pergunta. E assim, eu vou dizer uma, eu acredito que vão ter outras, mas eu acho que a principal é o grande dilema hoje que você tem entre ICMS e ISS. Né? Esses dois tributos realmente eles vão sofrer uma simplificação. Né? Eu acredito que no PIS e COFINS está trocando de nome. Né? Com uma questão, a não cumulatividade. A gente vai até estressar um pouco mais essa questão da não cumulatividade, que é um diferencial sem dúvida, mas que poderia ter sido resolvido extraconstitucional, infraconstitucional. Né? Então, assim, acredito que no que tange à União, as alterações são bem amenas. Né? Bem amenas. Agora, com relação a ICMS e ISS, sim, aí você tem um impacto forte, porque a gente sabe que hoje empresas eram fiscalizadas, autuadas, pelo mesmo fato gerador, pelo município e pelo Estado. Né? E durante muito tempo. E durante muito tempo. Então, assim, com a reforma, isso acaba. Né? Ou seja, você não tem mais que ficar olhando para mais de 5.500 legislações municipais, nem para 27 legislações estaduais. Né? Você hoje vai olhar para uma legislação só, né? E aquele fato gerador vai incidir um tributo, o IBS. Né? Então, acho que essa, para mim, é a grande simplificação, até porque a gente está num momento muito tecnológico, né? E vários serviços e várias vendas de produtos nessa seara de inteligência artificial, de nuvem, de tecnologia, estava sendo muito dissecada, né? Tanto pelo Estado quanto município, para quem ia ficar com aquela arrecadação. Né? Essa questão do ICMS, não querendo interromper, mas para ISS só faz sentido para o Brasil. Né? Sim. Se você for conversar com um europeu ou com um americano, para eles é imposto sobre o consumo. Não existe, eu consumo um carro é um valor, eu consumo a mecânica do carro é outra coisa. Para eles é tudo a mesma coisa. Incidência tributária. Na realidade seria basicamente atravessar o oceano, pegar o modelo deles e implantar aqui. Mas não funcionaria dessa forma. E a outra questão que é interessante, que foi um problema que é intenso já, pelo menos hoje em dia, que é a parte rural, a parte do agro, aliás, e governo. O governo acha que a parte do agro tem muita vantagem, tem uma visão, precisava ser mais carregada tributariamente, não concorda muito com isso. Mas é engraçado porque você citou que o IPI fica mais por conta da Zona Franca de Manaus, da produção. Não é a mesma coisa, então? Não é assim, por um lado, se pega a produção e o mercado que salva a economia brasileira todos os anos, há 20 anos, né, que é o agro, é a única que a gente diz assim, o Brasil é diferente, salva o Brasil, bota dinheiro aqui dentro, do exterior. E por outro, você tem uma produção da Zona Franca de Manaus que é pífia, comparada com o mundo inteiro, em termos de capacidade de consumo que o Brasil tem, permitindo que venha produto da China a rodo, de Singapura a rodo, em tese, só olhando a parte tributária, mas não olhando a qualidade da entrega do produto. Diga-se de passagem que se extinguiram indústrias no Brasil do jeito que eram, o têxtil, os calçados, hoje vem tudo da China. E por outro lado ataca um que não tem como tirar daqui e jogar lá para fora.
parece que, em tese, o governo mira justamente isso. Ou seja, como não tem que tirar, como não tem como tirar a produção do agro do Brasil para produzir agro brasileiro no Uruguai, por exemplo, e como hoje você consegue tirar a produção industrial brasileira e botar em outro lugar e o brasileiro continuar consumindo, será que a tributação sobre o consumo, em tese, foi vista de forma justa? Olha, a Zona Franca de Manaus, ela conseguiu um lobby muito forte, né, junto ao Congresso, e eles conseguiram ter vários benefícios. Quando você vê os capítulos destinados, os artigos destinados à Zona Franca de Manaus, os impactos com a Zona Franca de Manaus, você vê que foram mantido o crédito presumido, tanto na entrada quanto na saída, né, e outros benefícios que eles conseguiram. O agronegócio, ele também conseguiu alguns benefícios, inclusive ter a alíquota reduzida para alguns produtos, né, inclusive alguns da cesta básica, que foram uma briga também muito forte. Agora, assim, a gente está falando de tributação sobre o consumo, que na verdade ficou toda tangenciada nas operações na cadeia, né, entre as empresas, né? Não se fala, na verdade, do consumidor final, né? Se fala realmente das operações entre as empresas e que isso vai trazer um impacto econômico para o país, uma vez que você está desonerando essa carga tributária das empresas, né? Mas na verdade a conta vai chegar para o consumidor, né? Existiam ainda nas discussões da PEC, ainda antes de ser transformada na emenda constitucional, por que não se optou em literalmente tributar apenas o consumo, né? Esquece a cadeia, né? Só no final você vai ter um imposto como tem nos Estados Unidos, né? No sales tax. Mas essa foi a costura política, sempre se fala que foi a reforma possível, né, para o país, né? Esse é um jargão, né? A reforma, na verdade, já está em transformação do que foi escrito, né, na sua essência, lá pelo pessoal do Bernardo Api, que é o secretário hoje que está conduzindo essa questão da tributação lá do projeto, né, que deu origem à PEC 45, e a gente já vê uma transformação imensa do que foi projetado por ele e por todos lá do CECIF, né, que idealizou essa PEC. Eu acho que é por aí, José. Na realidade, o campo está muito nebuloso, né? A gente não vê o pronunciamento oficial sobre o projeto da reforma tributária dos principais entes, como, por exemplo, a Secretaria da Receita Federal, oficialmente se pronunciar sobre os impactos que a gente vai ter na conta, mas faz parte, né? Em termos de impacto, a gente vai falar de preço, né? Porque vai ter muito impacto, né? Eu acho que conforme a gente vai digerindo, né, os PLs que não foram tão curtos, né, em seus artigos, né? Pelo contrário, até surpreendeu pela quantidade de artigos, de capítulos, mas que a justificativa vem logo a reboque, né, que é você estar substituindo, ainda que o texto não ficou pequeno, ficou um texto parrudo, mas você está substituindo a legislação toda do PIS e COFINS, você está substituindo a legislação de 27 regulamentos de CMS, né, dos municípios. Então, isso é tornar simples, né, em comparação a esse cenário caótico que se tinha, né? Esse é um ponto, é fato. Agora, quando você olha para como isso vai ser conduzido daqui para frente nas empresas, né, há um impacto forte, né, porque você está olhando dos impactos que toda essa tributação sobre o consumo vai ter sobre o preço, né? O Simples é um exemplo clássico, né? Eu mesmo, por um tempo, fiquei batendo na tecla que o impacto do Simples seria o crédito, a tomada do crédito, que esse seria
a questão. Eu vou dar crédito apenas daquele percentual pertinente ao Simples Nacional. Só que, na verdade, não é só isso. Não é eu não fornecer para quem está adquirindo da minha empresa que é simples, é esse crédito amplo, né? Ou seja, a alíquota cheia, e sim aquele percentual. Não é só isso. Eu absorvo imposto quando eu deixo de me creditar. Consequentemente, o meu preço vai ser maior. Alto. É o exemplo da folha de pagamento. As empresas que têm muita folha de pagamento, né? Eu gosto de sempre citar o mercado de medicina, porque o mercado de medicina tem tudo, né? Desde consumo de insumos, se você for para uma oftalmologia, tem indiretamente a venda de óculos, lentes, etc. Você tem o profissional liberal, você tem a estrutura parecido com indústria, que seria um hospital, né? Tanto é que muitos brincam a indústria hospitalar. Sim. E você tem o coitado, que entre aspas é o médico que está lá como plantonista, que esse vai pagar a conta. Esse não tem crédito nenhum. Então, ele literalmente, ou ele consegue novos contratos reajustados por dentro em 27,9, ou ele vai quebrar, né? Porque se a gente está falando de consumo em 27,9, cheio de uma nota fiscal de um profissional desse, ainda está por vir a tributação sobre o lucro e o resultado, sobra o que para ele? Não vai sobrar nada. Então, esse vai levar na cabeça. Agora, por outro lado, você tem a indústria, né, entre aspas, hospitalar, conseguiu a redução drástica, que quando você faz a conta dá muito semelhante ao que eles pagam hoje no consumo, né? Então, foi razoavelmente bem calculado. A mesma coisa nos profissionais liberais, com a redução dos 30%. Quando você faz a conta, dá um pouquinho mais alto, mas dá bem próximo. Agora, quem não tem crédito, olha, eu vou te dizer, ou repensa, ou demite a rodo, começa a demitir, trocar por máquina. Eu até fiz um vídeo sobre isso, dizendo que hoje em dia as empresas mais top de linha, inclusive de alimentação, já entenderam a conta e já estão trocando os seres humanos que atendem por tokens, né, de autoatendimento, porque aquele token gera crédito, porque é um fornecimento de um item direto. A mão de obra assalariada não gera crédito, então troca por máquina, troca por robô, troca por uma fatura, ou troca por uma nota fiscal que você vai pagar, vai te gerar crédito. E aí a pejotização é a salvação do Brasil, ou seja, o que o governo tanto foi contra vai ter que liberar geral, porque se ele não liberar a terceirização, vão ter setores que vão literalmente quebrar com essa majoração de 30% de carga tributária, que pula de 30% não, né, de 20%, que pula de 8,65% para 27,9%. Essa alíquota ainda é uma incógnita, tá? Tem aquele instituto, o IFE, que dá suporte ao Senado, eles falam acima de 30%, que essa alíquota, para suportar a carga tributária que a gente tem hoje, e com um orçamento pesado, que já está se construindo para 2025 e para os anos seguintes, realmente vai ficar... A alíquota é engraçado que foi defendida como uma alíquota base inicial, acho que era 18%, logo lá no início. Aí foi crescendo, projeto de lei daqui, redução do setor tal, redução do setor tal. Para finalizar, né, até que a gente se alongou demais nessa temática, é interessante porque existem os grandes estudiosos da estrutura da dívida pública, e tem um vídeo fabuloso na internet, mas muito legal, sobre o estudo feito dizendo que, infelizmente, a dívida pública brasileira ela é pelos gastos exorbitantes que estouram as metas fiscais todos os anos e que se usa a tal maquiagem contábil, né, já há muitas décadas, há pelo menos há 3 décadas, que se usa isso, as artimanhas para explodir a barreira fiscal e principalmente a estrutura da reforma do INSS que não surgiu, né? Que Sim. é o tema principal. Eu vi um grande economista do INSPE citando que não tem solução. O Brasil é impossível ter solução. E isso num evento enorme, eles dizem, esqueçam, por favor. Esqueçam, não Que tem a gente solução. caminhou
de forma contrária, né? É. A expectativa era que realmente tivesse uma reforma administrativa, que você saneasse a máquina. Reforma administrativa, reforma previdenciária. Sim. Atropelaram e veio a reforma tributária como se fosse a salvação. Pois é. E assim, a gente está numa parte ainda introdutória, é importante também esclarecer outros pontos que chamam a atenção nessa reforma, José, que é a tributação no destino, né? A tributação por fora, né? Isso causa impacto, e tudo que a gente for falar de questões basilares, né? Esses pilares da reforma tributária, a gente vai estar falando sempre de preço, né? Então, a não cumulatividade plena, a tributação por fora, a tributação no destino, né? São fatores que as empresas vão ter que olhar para as suas operações, expurgar o que tem hoje, inserir essa nova tributação, né, e reprecificar seus produtos, seus serviços, né, refazer contratos. Né? Isso. Tem que se reinventar. Verificar se ainda vale a pena você estar em certos lugares por questões logísticas, né, ou se vai esperar os municípios e estados saberem se eles vão optar por uma alíquota diferente ou se vão andar conforme o Senado ditar, porque quando o Senado, se o município ou o estado não atribuir uma alíquota, vai prevalecer a que o Senado atribuir, né? Exato. Bem, hoje foi só um bate-papo, esse vídeo foi só um bate-papo para você entender os diálogos, o limite deles extremos. Como citei, essa é uma sequência de vídeos com alguns apoios. Um deles é da Faculdade Presbiteriana Mackenzie do Rio de Janeiro, especificamente no curso de pós-graduação de Departamento Fiscal e Administração Tributária Específica, ao qual a reforma tributária é um dos temas. E se você tem interesse em ter uma pós-graduação no seu currículo de extrema qualidade e conceito no Brasil, aproveita o cupom de desconto que estará em vigor somente enquanto essa série de vídeos estiver sendo lançada. O próximo assunto que a gente vai tratar será regimes favorecidos especiais e logo depois a base de incidência. Espero que você tenha gostado, agradeço que curta, compartilhe o nosso vídeo e não perca. E aproveite, se estiver dirigindo no ônibus ou andando de trem, nos ouça. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, prazer estar aqui com você, debatendo esse assunto tão importante. Um abraço a todos que estão nos assistindo. É isso.